Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para quem está no YouTube. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia para quem está no Instagram. Bom dia para todos, tanto quem está no YouTube quanto quem está no Instagram. Seja bem-vinda, seja bem-vindo para mais uma aula, valiosa. Mais uma aula dessa manhã, de todas as manhãs, de segunda a sexta, onde eu sempre te trago informações e conhecimentos poderosos, baseados na ciência, com base em estudos científicos, que vão te capacitar a fazer escolhas que te levem a combater toda e qualquer doença crônica que você possa estar enfrentando, mas especialmente e principalmente se prevenir para que nenhuma delas se desenvolva em você. E por isso, por se tratar de aulas tão valiosas, tão valorosas, que efetivamente têm um grande potencial para te capacitar a combater toda e qualquer doença crônica, a se prevenir delas e, portanto, a tornar o teu corpo realmente forte e saudável, a chegar a viver a experiência de habitar um corpo ideal, ideal dentro dos teus parâmetros, é que eu te, te peço, te sugiro que convide as pessoas que você mais ama, as pessoas que você quer ver bem, que você quer ver cada dia mais saudável e forte, no plural, saudáveis e fortes, porque eu estou falando das pessoas, né? De repente, coloquei mal a frase, mas enfim, saudáveis e fortes, aquelas pessoas que você ama, que você quer ver a cada momento, quanto mais o tempo passa, mais saudável e mais forte. É o que acontece comigo, conforme os anos passam, eu vou me tornando mais forte e mais saudável, em razão de escolhas. Então, por isso, convide essas pessoas. Você que está no Instagram, clica nesse aviãozinho aí no canto direito inferior do teu smartphone e manda o link desse encontro para essa pessoa. Manda eu aviso dessa aula, diga, olha aqui, vem para cá, porque aqui você vai ter uma ajuda preciosa e gratuita para mudar a tua biologia, para efetivamente adquirir, né, ter potencial ali em conhecimentos e ferramentas para alterar a tua biologia, especialmente você que já está sofrendo com uma doença crônica ou mais de uma. Eu conheço pessoas que estão passando por várias delas. E você que está no YouTube, fecha o chat e compartilha. Quando você fecha o chat, aparece a opção de compartilhar. Compartilha o link da aula dizendo a mesma coisa para as pessoas que você ama, para as pessoas que você quer ver cada vez mais saudável. Convide elas para vir para essas aulas que acontecem sempre às 8 da manhã. Hoje eu entrei 8h05, entre 8 e 8h10, como eu sempre digo, eu estarei aqui com você de segunda a sexta, sempre com o mesmo propósito, com o mesmo compromisso, te trazer informações, conhecimentos, todos com base na ciência e ferramentas práticas, para que você implemente no teu dia a dia e consiga combater uma, duas, três, quatro, quantas doenças crônicas você estiver enfrentando, porque essas ações, esses conhecimentos te possibilitam alterar a tua biologia. É educar para você se tornar saudável. O que eu faço é isso. Eu te ensino a se tornar uma pessoa saudável, independe da situação que você esteja vivendo. Então, manda esse link para essas pessoas e explica isso. Ah, mas eu estou saudável, comigo está tudo bem. Que ótimo, que maravilha, parabéns para você. Aproveita e usa todo esse conhecimento e todas essas ferramentas para se prevenir, para tornar a tua biologia ainda mais saudável, para tornar a tua imunidade ainda mais forte e eficiente, para evitar que qualquer doença crônica se desenvolva no teu corpo, porque isso é possível sim.
Então, faça isso, convide as pessoas. Mas também, além de convidar as pessoas, inscreva-se aqui no canal no YouTube para que a plataforma compreenda que o conteúdo é relevante, que esses são conteúdos valorosos e entregue para mais pessoas, porque você sabe, você que me acompanha sabe, você que está aqui, mesmo que seja pela primeira vez, se você ficar até o final dessa aula, você vai compreender que esses conteúdos, além de valorosos, eles são efetivos, eles são todos, todo o conhecimento que eu trago, eu procuro trazer e te explicar, e te mostrar, te entregar de uma maneira que você possa adaptar a tua vida, adaptar ao teu ambiente, adaptar às tuas condições, adaptar ao teu nível de conhecimento e de acesso, àquilo que você tem acesso. É adaptável para toda e qualquer pessoa. Então, não importa onde você esteja, e não importa as outras pessoas onde estejam. Quando você se inscreve no canal, você está dando esse recado para a plataforma, dando esse recado para o YouTube. Olha, isso aqui é legal, eu gosto disso. E aí, naturalmente, aquela inteligência da plataforma, que nós chamamos de algoritmo, nada mais é do que a inteligência da plataforma, entende imediatamente que, uau, isso aqui é bom, vamos distribuir, porque mais pessoas vão acessar. Essa é a ideia. Então, inscreva-se e, é claro, se ao final dessa aula você gostou do conteúdo, ela fez diferença para a tua vida, conta para mim, deixa um comentário dizendo, olha, foi útil. E nisso foi útil por essa razão. Ou se não foi, diga também por que que não foi. Porque é importante também a sua opinião, você se manifestar, você dizer como é que você se sente ou o que você prefere. Se eu vou poder te atender ou não, é uma outra questão, mas se manifestar, ter uma ação, dizer isso é bom para mim por causa disso, ou não, isso não é bom para mim. Ok, tem coisas que não são boas para mim. E essas coisas eu falo, opa, isso aqui eu não quero. E não quero por isso, isso, isso. Ponto. Mas, de todo modo, o que eu faço aqui é te trazer conhecimentos todos valiosos, baseados em ciência e ferramentas práticas. Essa semana, você que me acompanha sabe, eu estou trazendo diversas formas, diversas, como que eu posso dizer, ferramentas diferentes para a prática de desintoxicação. Em razão de uma pergunta que eu recebi no final da semana passada, e eu resolvi explorar isso um pouco mais, porque eu entendo que é extremamente valoroso, é algo muito, muito importante para a saúde. Nós não compreendemos, não temos o hábito, e até mais importante ainda, nós não usufruímos, não nos utilizamos de ferramentas simples, práticas e que está ao nosso alcance para desintoxicar o nosso corpo. Isso diariamente. Por falar em ferramentas práticas eficazes que está ao nosso alcance, você vai me dar licença para tomar um gole de água. Uma água turva, um pouco turva, como você pode perceber. Essa é uma água com limão. Por isso está um pouco turva, nem parece água, né? Não é só o tom da taça que faz isso. Não, fazia um tempo já que eu não tomava água com limão, mas hoje de manhã eu resolvi exatamente. Pensei, vou voltar a tomar com limão. Às vezes eu fico meses tomando água com limão todas as manhãs, meio litro de água com um limão, e às vezes uma pitadinha de sal, uma pitada minúscula. Neste caso, eu uso geralmente flor de sal. Se você não tem flor de sal, não tem acesso, pelo menos um sal integral, sal marinho, nada de sal refinado. E se você é hipertenso, esquece o sal, só o limão. Se não gosta de limão com água, tome água. Mas é de extrema importância tomar água todas as manhãs. Se você só puder fazer uma ação na tua vida para promover a tua saúde, para cuidar, para se desintoxicar, para manter-se bem, que seja tomar água pelas manhãs, todas as manhãs. Diversas razões, já tem aulas aqui sobre isso, já tem vídeos aqui sobre isso, da importância da hidratação do corpo, enfim, do nosso corpo como um todo, especialmente do sistema neurológico e pela manhã. Então, eu não vou me aprofundar nesse assunto, é só para te lembrar que se você não pode fazer mais nada, tome água. Isso já vai te ajudar. E qual é a ferramenta que eu quero falar hoje, que eu quero explorar hoje em se tratando de detox? Por que eu chamo de ferramentas? Porque são coisas práticas, são coisas que você pode implementar no teu dia a dia.
Tomar água com limão pela manhã é uma ferramenta prática de hidratação, onde você inclui vitaminas e minerais, se tiver limão, de hidratação do teu corpo, do teu sistema neurológico, de todas as tuas células, e de desintoxicação, de limpeza do teu corpo, fora outros e outros benefícios que eu ficaria aqui um ano dando aula só para te explicar o poder da água no teu corpo. E a gente não dá a menor importância. Algumas pessoas nem mesmo tomam água todos os dias. Acontece, às vezes chegam para mim, recentemente, uma moça jovem, acredito que 30 e pouquinhos anos, não me lembro exatamente a idade dela, obesa, uma pessoa que eu conheci há anos, já era minha aluna em academia, já foi minha aluna, já treinou comigo em academia, voltou para mim agora nessa nova forma do meu trabalho, para passar por um processo de acompanhamento, em razão de que nesses últimos anos, ela angariou um grande volume de peso. Ela estava naquele momento, literalmente obesa, obesa mesmo no nível 3 ou mais, ou acima disso. E ela declarou que não tomava água mesmo, tomava naquele momento, já tem alguns meses, ela mudou algumas coisas, conseguiu, já está bem adiantada no seu processo de mudança, mas ela declarou no primeiro encontro, naquele encontro de avaliação, que não tomava água, tomava refrigerante todos os dias, tomava, na verdade, Coca-Cola todos os dias, o dia inteiro. E, claro, não tem como, não é só isso, não era a única coisa que ela fazia. Mas veja, imagine, ao invés de desintoxicar, de limpar o corpo, a pessoa está intoxicando todos os dias em alto nível, num grande volume. Então, isso é bastante delicado. Mas voltando a desintoxicar, que é o contrário de intoxicar, hoje eu quero falar dos sucos, né? Especialmente o suco mais comum quando se fala em desintoxicação é o suco verde. Todo mundo fala: ah, você toma suco verde? Você gosta de tomar suco verde? Eu comecei a tomar suco verde e suco verde, suco verde, suco verde. Quando, na verdade, não é só verde, embora nós tenhamos o hábito de falar e até de tomar mais o suco verde, existem sucos nesse mesmo contexto de diversas cores. Porque, veja, se você acrescentar beterraba ao invés de cenoura, é comum que a pessoa coloque cenoura. Não, vamos lá, vou corrigir isso aqui. É comum, algumas pessoas colocam cenoura, mas por ter muitos verdes, ele vai ficar mais num tom entre verde e o marrom, mas ainda assim chama-se suco verde. Muitas pessoas não colocam cenoura, colocam pepino, maçã, outras coisas, enfim. Tem diversas receitas, não importa. Mas quando os ingredientes são mais verdes, a maioria dos ingredientes são verdes ou de cor clara, a cor predominante vai ser verde. Não significa que só o suco verde seja benéfico, possibilite desintoxicar o teu corpo. Se você acrescentar, ao invés de muita coisa verde, beterraba, por exemplo, ou outras, tomate, por exemplo, esse suco vai se tornar mais vermelho. Se você acrescentar cenoura, laranja, ele vai se tornar mais alaranjado. Então, nós podemos produzir esses sucos de diversas cores. Ainda assim, eles são muito benéficos para a saúde? São, sim. É claro que existem alguns alimentos. Eu sei que na hora que nós vamos preparar uma receita, os chefes de cozinhas, as pessoas criadoras de receitas, de pratos, elas chamam de ingredientes. Mas eu gosto de chamar de alimento, porque não são ingredientes. Por exemplo, uma cenoura é um ingrediente? Não, ela é um alimento. Mas quando você vai descrever numa receita, você chama de ingrediente, mas a cenoura é um alimento. Os ovos são um alimento. Sei lá, qualquer uma dessas coisas são alimentos. Se você escolher alimentos que têm potencial mais desintoxicante, por exemplo, gengibre, é comum, algumas das receitas de suco verde, ou de qualquer um dos sucos, tá? Vermelho, laranja, amarelo, se você colocar mais maracujá, melão, que é uma fruta clara, ele vai ficar mais amarelado. Então, vai ser um suco que vai ser um potencializador para a tua saúde? Vai, mas nem sempre ele vai ser verde.
Porém, tem alguns dos alimentos que você pode incluir ali que tem um potencial maior de desintoxicação. Por exemplo, o gengibre é um deles, embora não seja recomendado para as pessoas hipertensas. Hortelã também é maravilhoso e nós não temos o hábito de comer hortelã em outros momentos. As pessoas ou fazem chá ou fazem suco verde, embora ele possa ser acrescido à salada de modo geral. É delicioso, é super perfumado e tem um grande potencial desintoxicante. A salsinha é um outro alimento que tem um grande potencial desintoxicante. Então, se você escolhe nesse contexto, não, eu quero escolher alimentos que têm potencial desintoxicante, orgânicos, frescos, é claro, senão não vai ser um suco desintoxicante, você vai ter o maior potencial de desintoxicação. Mas esse suco também ele é muito nutritivo. Ele tem vários outros benefícios para a tua saúde. É sobre isso que eu quero trazer. Porque não é apenas um suco detox. É um suco que nutre o teu corpo. É um suco que traz vitaminas, minerais diversos e diversos potenciais curativos, porque você está colocando ali plantas. Sejam frutas, sejam raízes, sejam folhas, são todas advindas da terra, são plantas, ela vem de plantas. O limão é uma fruta, mas vem de uma planta. A laranja, a maçã, o pepino, a cenoura, sei lá, o melão, o que quer que você coloque lá, o gengibre. Tudo isso são plantas. Então, se for orgânico, se for fresco, você tem ali um grande potencial nutritivo e, sim, um grande poder de combater doença e de desintoxicação. Sim, vai depender, o maior ou menor poder de desintoxicação vai depender exatamente de quais são os alimentos que você vai colocar ali naquele suco. Mas uma coisa importante que eu quero trazer para você, relativa aos sucos detox de um modo geral, é que do meu ponto de vista, eles são mais valorosos enquanto nutrientes do que enquanto desintoxicante. Do meu ponto de vista, a água é um poderoso desintoxicante. A água tem um grande potencial para limpar o nosso corpo. Água, pura e simples. E quanto maior a qualidade, um tanto melhor. Mais até do que o suco, mais do que o suco. Mais do que o suco. É claro que vai ter um suco específico que você pode, dependendo do seu momento, você pode escolher alimentos que têm aquele potencial muito elevado de desintoxicação por alguma razão qualquer que você queira. E aí ele vai ter um grande potencial naquele momento, sim. Mas se você tomar água diariamente na quantidade adequada e na qualidade adequada para a tua composição, você não vai precisar se preocupar com o suco, embora ele seja bastante útil. Mas a maior utilidade do suco, do meu ponto de vista, é nutricional. Os sucos, como você escolhe? Alimentos frescos, naturais, saudáveis e muitas vezes orgânico, é puro nutriente, vitaminas, minerais diversos que são os protetores do corpo, diversos, porque você ali coloca vários, não é um só que você vai comer, são vários. Mas o que eu mais quero enfatizar aqui é que mais do que processar esses alimentos e torná-los um suco, coar e, portanto, perder parte do potencial deles, você pode, durante o teu dia, comer esses alimentos integralmente, completos, sem processar, e aí você vai ter ainda mais benefício. Maria Nilde, você está dizendo então que você não é a favor do suco? Não, não estou dizendo isso, não. Eu sou a favor do suco, sim, suco verde, suco laranja, suco vermelho, suco amarelo, suco branco, o suco que você quiser que seja detox ou não. Eles são detox? São, mas eles são mais nutritivos do que detox. A maioria deles tem um potencial maior de nutrientes e de protetores do corpo, no sentido de compor um grande volume de vitaminas e minerais, do que desintoxicar. Como eu disse, depende dos ingredientes, ou melhor, dos alimentos que você escolhe. Mas imagine que quando você processa, nós sabemos que todo alimento, quanto mais processos, por um número maior de processos ele passa, mais nós vamos perdendo parte do seu potencial nutritivo, benéfico de um modo geral. Quanto menos processo, mais eu aproveito tudo que aquele alimento tem para oferecer. Então, logo, se tudo aquilo que eu iria colocar no suco, que eu iria processar,
para tornar um suco verde, laranja, amarelo, qualquer cor que seja. Ao invés daquilo, eu falo, não, eu vou separar isso tudo hoje, deixar já que a quantidade, que seria relativa ao processamento que produziria o suco, e eu vou comer durante o dia todos esses alimentos integralmente, seja qual for. Mas imagine que você, uma cenoura, uma maçã, um pepino, um maço de couve, um maço de salsinha, uma porção de hortelã, um maço não, uma porção, né? Uma porção de hortelã, uma porção de gengibre, ou sei lá o que mais, uma porção de água de coco, eu geralmente coloco água de coco quando eu faço, e aí você separa aquilo e diz, eu vou comer tudo isso hoje, vou tomar o que for líquido durante o meu dia, eu vou dar um jeito em cada refeição e vou incluindo integralmente, sem processar, sem nada de nada. Imagine o que vai acontecer. Você acha que não vai desintoxicar? É claro que vai. É o mesmo alimento, é o mesmo produto, é o mesmo nutriente que você está recebendo, só que mais potencializado, porque você está recebendo integralmente, você não perdeu nada. Ah, Maria Nilde, mas não faz diferença quando eles estão juntos? Quando você coloca na sua biologia, eles ficam juntos. O teu corpo vai processar, ele vai saber utilizar, e aquilo se junta. Mas não faz tanta diferença assim. Acontece que é claro que quando você é uma pessoa, o seu corpo não está funcionando muito bem, o teu metabolismo pode estar com qualquer questão, desde constipação intestinal, como muitas mulheres chegam para mim e dizem, inchaço por razões diversas, né? Retenção de líquido, retenção de qualquer coisa, questões de intestino, estômago, diversas questões. Essa pessoa, quando toma um suco verde, ela vai sentir uma diferença imediata. Em menos de meia hora, ela vai urinar mais, ela vai ter diversas reações, porque o corpo dela não está habituado a receber. Porque o corpo dela está num grande sofrimento. Então, imediatamente, é como se ligasse uma luz na escuridão. Uma pequena luz já ilumina tudo. Quando está tudo muito escuro, se você botar uma pequena luz, uau, ilumina quase tudo. Dá para ver longe. Nem precisa de muita luz. É assim. Mas se você já tem um corpo saudável, independente disso, ainda que você esteja sofrendo com doenças crônicas, esteja aí com diversos problemas, comer esses alimentos eu considero muito, muito, muito mais útil, ainda mais do que processá-los e tomar o suco, porque durante o processo você perde parte desses alimentos. E é claro que eu não vou entrar, não vou me aprofundar aqui, porque não é o objetivo dessa aula, e também, sinceramente, não é a minha especialidade, mas existem misturas que não são benéficas necessariamente. Existem, é preciso também, por isso que tem muitas receitas, e aí eu sugiro que você busque uma receita de alguém confiável, de um nutricionista, uma receita de alguém que sabe o que está fazendo, porque algumas misturas, mesmo que de alimentos naturais, toda mistura envolve um processo químico, lembra? Toda mistura desenvolve um processo químico. E a depender da mistura, ainda que sejam alimentos naturais e separados ou com outras composições sejam muito benéficos, às vezes, quando você junta dois alimentos, pode criar uma mistura química não favorável, a depender do que você esteja enfrentando e muitas vezes mesmo para um corpo saudável. Dependendo da mistura, a química gerada ali pode, ao invés de ser benéfica, ter um efeito contrário. É importante que você saiba disso também. Mas o que eu mais quero enfatizar é que você, quando possível, quando tiver oportunidade, consuma os alimentos integralmente, que você vai ter ainda mais benefício. Ao invés de processar, ao invés de fazer passar por tudo isso e perder parte, descartar parte desse alimento, consuma-o integral, completamente, o mais fresco possível, o mais limpo possível. Como eu sempre digo, qual é o melhor? Colhido hoje, orgânico e que não passou por processo nenhum. Esse é o melhor, natural, vindo da terra, colhido hoje e orgânico. Ah, eu não tenho isso. Vai no melhor que você tem. Quando a gente não tem o perfeito, o ideal, nós vamos no menos ruim, pelo menos, ou no melhor que eu tenho acesso. Esse é o caminho. Ah, os alimentos naturais, frescos e não orgânicos são ruins? Não, não são ruins. Os orgânicos são ainda melhores. Claro que os agrotóxicos, esses diversos produtos que se usa para
cultivar os alimentos, eles interferem na sua qualidade. Diminui a qualidade por diversas formas, eu também não vou entrar no mérito, porque é muito longo isso, é muito complexo, mas ainda assim são melhores do que os processados. Quanto maior o processo, menos benefício para o teu corpo. Quanto embalado, processado, quanto mais embalagem, pior para o teu corpo. Aí já é processado mesmo, ultraprocessado, aí pode esquecer que não tem benefício nenhum. Ao invés de desintoxicar, só vai intoxicar. Ainda que seja um alimento que, quando, em algum momento, foi natural. Sim. Vamos dar um exemplo aqui de polpas de frutas. Eu sei que é muito comercializado, eu mesma, muitos anos atrás, cheguei a consumir, mas imagine, você nem sabe por onde andou, quem processou, quando foi processada, o que mais foi acrescentado ali. Não tem como saber. Chega um plástico no qual foi envolvido e muitas vezes fica por anos sendo armazenada, sendo guardado de um lugar para o outro, sendo transportado e dentro de uma embalagem plástica. O plástico é um componente extremamente nocivo para a nossa biologia. Nossa biologia não sabe lidar com plástico. E aí, só está dentro do plástico, está dentro, mas estão se misturando. Partículas daquilo tudo se misturam. Odores, enfim. Fora aquilo que foi acrescentado para conservar esse produto. Estou dando um exemplo aqui da polpa de fruta, porque muitas pessoas consideram polpa de fruta um alimento saudável. É claro que se você colheu a fruta no teu quintal, na tua chácara, na tua fazenda, ou alguém colheu e te trouxe, e você fez essa polpa porque já aconteceu comigo minha família mora no interior e ganhei uma porção enorme de acerola. Então eu processei, tornei aquilo uma polpa e congelei em recipientes de vidro. Daí vai ser uma polpa extremamente, continua sendo. Claro que o processo de congelar e o tempo que você vai esperar para consumir vai perder parte do nutriente, e o processamento já vai perder alguma coisa? Vai. O ideal seria que eu tivesse comido toda aquela acerola no primeiro dia, mas não dava conta, né? Então, eu estou perdendo menos, mas ainda estou perdendo alguma coisa. É sempre interessante pensar nisso. A cada processo você vai perdendo. Então, o de mais importante que eu te queria trazer para você, nem as minhas alunas, nem as pessoas que eu conheço, nem falam disso. Quem gosta de suco verde, especialmente, desses sucos detox, valorizam muito, e aí fazem questão de consumir. A maioria das pessoas nem faz o seu próprio suco, ela compra acreditando que aqueles que estão à venda já engarrafados, não sei de quantos dias, são benéficos. E aí há controvérsias, eu nem vou entrar nesse mérito, senão essa aula duraria o dia inteiro, e não é a intenção. Então, na verdade, para ser benéfico, você precisa você mesma fazer ou alguém da tua confiança, precisa ser feito agora e já consumido, e ainda assim, se torna ainda melhor se você consumir aqueles alimentos durante o teu dia integralmente, todos eles. Dá um jeito, separa aquela porção que você faria o suco e durante o dia você vai consumindo. Você dá conta sim, eu acredito que dá. Essa é a minha sugestão de hoje, porque desta maneira você está oferecendo mais benefício para o teu corpo. Você está dando ao teu corpo uma ferramenta poderosa para ele usar para mudar a tua biologia. Sim, mesmo para você que já está sofrendo com a doença. Porque é disso que se trata. É sobre você dar ao teu corpo a condição que ele precisa para desenvolver um sistema de defesa, de novo, para fortalecer o sistema de defesa. Porque o teu corpo chegou até a doença, desenvolveu a doença, em razão da falta dessa condição. Você, por escolhas, ainda que você não soubesse, ainda que você não saiba, mas em razão das tuas escolhas, dos teus hábitos, você foi minando o potencial do teu corpo de gerar e manter a saúde, porque isso é do teu corpo, já está em você. Acontece que as tuas escolhas, os teus hábitos, aquilo que você faz todos os dias, desde não se movimentar, né, se manter no sedentarismo, desde uma alimentação inadequada e também má gerenciamento das tuas emoções, são esses três os componentes criadores da doença crônica a longo prazo. Então, você faz escolhas diariamente que te mantêm
sem nenhuma prática de atividade ou exercício físico, se alimentando de, na maioria, alimentos processados ou ultraprocessados diversos, e ainda por cima, não reconhecendo, não gerenciando, não, nem sequer se atentando para que emoções você está vivendo no dia a dia, como você se sente, como você reage, o que é que. Literalmente, nem reconhece. Gerenciar já seria um passo à frente, mas a maioria das pessoas não está nem atenta para as suas emoções. E gerenciamento, mau gerenciamento das emoções, junto com alimentação ruim e sedentarismo, são os três ingredientes que a longo prazo vão tornar qualquer corpo, qualquer, não importa quem seja, homem, mulher, criança, adulto, idoso, jovem, qualquer pessoa doente, esse corpo vai desenvolver doenças a longo prazo. A médio e longo prazo vai depender da intensidade, do tamanho do pacote. Pode ser mais rápido ou mais demorado. A média, você já sabe, se aqui me acompanha sabe, 10 anos. Geralmente, a partir de 10 anos desse tipo de prática, a pessoa começa a apresentar alguma doença. Uma ou mais de uma, muitas vezes. Sempre 10 anos? Não, essa é uma média. Pode ser antes, pode ser depois. Eu tenho a impressão, não tenho ainda pesquisas grandes, mas tem algumas pesquisas que têm sinalizado que está diminuindo consideravelmente esse tempo. Ainda não são pesquisas grandes que possa dizer, não, 5 anos, 7 anos, mas há um apontamento de que esse tempo está diminuindo. Essa média é bem antiga, e os pesquisadores ainda, eu pelo menos não encontrei estudos que definam, mas há uma tendência, um apontamento de que esteja diminuindo esse tempo para que a doença apresente. Em razão disso é que muitas vezes pessoas com 18 anos ou até menos já apresentam doenças crônicas. A obesidade infantil é uma das que mais cresceu no Brasil. Aliás, o Brasil é um dos campeões em obesidade infantil e em diabetes infantil. Então, por isso que eu disse, há um sinal, mas como as pesquisas não conseguem mensurar, ainda não conseguiram, por faixa etária, ou qual a razão, porque muitas vezes a criança, segundo essas pesquisas, a criança que se torna obesa ou desenvolve diabetes logo cedo, diabetes tipo 2, isso algumas pesquisas mostram que advém desde a gestação, desde a época em que essa criança viveu no útero da mãe, em razão dos hábitos da mãe. Muitas mães querem mudar de hábito na hora que engravidam. Algumas nem mudam, mas muitas querem mudar. Só que aquele óvulo já foi fecundado, aquele feto já está em crescimento. A biologia dela não vai se alterar da noite para o dia. Ainda assim, muitas tentam melhorar os seus hábitos. Eu conheço muitas mães, mulheres grávidas que param de fumar, que começam a melhorar os seus hábitos. Embora não seja efetivo na vida do bebê, mas é melhor do que não fazer nada, né? Enfim, só para ressaltar que essas doenças, toda vez que você tiver esse tipo de escolha, que você mantiver esse tipo de hábito, você vai desenvolver uma, duas, três ou mais doenças. E tão logo você comece a mudar essas escolhas, tão logo você comece a alterar esses hábitos, a doença também vai se reverter. Isso é um processo natural e automático. O teu corpo já é equipado com esse potencial. O teu corpo já veio pronto para fazer isso. É por isso que eu escolhi, já há muito tempo, trabalhar educando pessoas para a saúde, porque isso é um potencial que cada pessoa tem. Basta que ela compreenda e esteja dispostas a implementar as mudanças. É por isso que eu te dou aula aqui todos os dias, logo pela manhã, de segunda a sexta, e gratuitamente. Além dessas aulas, não são só essas aulas gratuitas que eu trabalho. Não, e nisso, o meu trabalho não se resume nisso. Há muito mais no meu trabalho. Antes, há mais de 12 anos, eu já venho trabalhando, ajudando pessoas a combater e se prevenir de doenças crônicas, como profissional de educação física, em diversas áreas. Chegada a pandemia, tive que parar e aí me joguei de cabeça nos estudos, exatamente porque não tinha o que fazer, muito tempo livre, resolvi estudar, não tinha o que fazer, estava completamente confusa, sem saber realmente o que eu ia fazer, e não podia, naquele momento, continuar exercendo as funções que eu estava habituada como profissional de educação física. E aí, com o tempo,
muito estudo, 4 certificações em coach, outros diversos cursos em diversas áreas, física quântica, neurociência, neuropsicologia, psicologia, nutrição integrativa, diversos outros, diversas outras ciências, por assim dizer. Eu cheguei a um ponto em que eu pensei, aqui no mundo digital, aqui nesse novo universo que eu acabei de conhecer, porque foi a pandemia que me trouxe mais, vamos dizer, uma maior interação com o digital, eu posso, com certeza, chegar a mais gente, ajudar mais pessoas, não importa onde elas estejam, com o trabalho de educá-las para desenvolver corpos fortes e saudáveis, de verdade, porque isso é possível para toda e qualquer pessoa. Então, desenvolvi cursos, mentorias e processos de coach, depois de estudar muito. Uma delas é a Anima Mentoria, que eu desenvolvi especialmente para ajudar pessoas que já estão em grande sofrimento de doença crônica, seja qual for. Seja o diabetes, seja a obesidade, que é campeã, seja a hipertensão, seja outras doenças, o câncer. Sim, se a pessoa estiver comprometida implementar as mudanças necessárias para alterar sua biologia, para alterar o seu ambiente interno, ela combate qualquer doença, reverte sim. Só a única diferença é o compromisso, porque todas essas doenças, elas se desenvolvem em razão de escolhas ruins feitas a longo prazo. Essa reversão, essa mudança, essa conquista do corpo ideal, saudável e forte, vai acontecer da noite para o dia? Não, não é da noite para o dia. É fácil? Não, não é fácil. É simples? Não, não é simples. Mas a minha ajuda, a partir de você entrar para a Anima Mentoria, vai tornar essa coisa que parece tão difícil para algumas coisas, para algumas pessoas, parece até uma coisa impossível, mais fácil, mais simples e mais rápida do que costuma ser. Porque eu conheço esse processo. Eu não só trabalho com isso, eu também já reverti uma doença crônica. Eu tive uma doença cardiovascular. Já contei aqui várias vezes e não vou de novo me aprofundar nesse assunto, senão vai levar muito tempo. Mas eu até passei por uma cirurgia de remoção da safena na perna direita. E não só me recuperei completamente, reverti essa situação. É claro que eu tive a ajuda da medicina tradicional e tive sim, foi muito útil a cirurgia. Mas a partir daí eu melhorei ainda mais os meus hábitos, as minhas práticas, em tudo que eu podia, estudei mais, me aprofundei mais, implementei novas práticas, mudei tudo que eu podia e mudo diariamente. Amanhã eu vou te contar uma novidade sobre mudanças de hábitos que eu estou implementando essa semana na minha vida e nem sempre é fácil. Mas eu faço isso. Mais do que me recuperar, eu tornei o meu sistema vascular completamente saudável. Você que me acompanha sabe, porque em razão não só de eu ter exames que comprovam isso, mas também das minhas práticas. Eu corro 10, 15, posso correr até 20 quilômetros em jejum. Qualquer dia que eu acorde e resolva correr. Hoje está chovendo, não corri, mas fiz uma hora de yoga. Isso porque eu consegui reverter. Já consegui. Espero nunca mais desenvolver nenhuma doença crônica. Acredito que não, eu sou extremamente saudável hoje em dia. Não tomo medicamentos nenhum, de espécie nenhuma há muitos anos. Tenho hábitos muito saudáveis, tenho energia para tudo. Bom, você sabe, eu acordo às 5 da manhã, já meditei, já treinei, tomei banho, me arrumei, estou aqui às 8 horas, pronta ao vivo para você todos os dias. Então, essa é a prova de que funciona. E também diversos alunos e alunas minhas. De vez em quando eu conto histórias aqui, inclusive essa que me trouxe a explorar o assunto detox, as ferramentas detox, é de uma pessoa que já esteve comigo, embora não tenha completado o processo. Isso acontece, nem todo mundo está completamente pronto, nem todo mundo vai conseguir efetivar a ajuda que está recebendo, ou, na verdade, vai conseguir administrar. Depende do seu momento, depende de como você se sente, da capacidade de implementação. Na verdade, do quão você está disposto ou disposto a mudar para valer. Se você tiver a oportunidade de vir à aula de amanhã, eu vou te relatar uma situação que eu estou vivendo essa semana, ainda vai com certeza continuar por algum tempo, e relatar o quão é difícil, até para mim, para qualquer pessoa, realmente assumir uma mudança drástica, né? É bem difícil. Eu estou essa semana implementando uma mudança bastante difícil nos meus hábitos, e eu vou trazer amanhã, porque para mim também
para mim, do meu ponto de vista, tem muito a ver com detox. Então, vai ser dessa semana, a última aula falando de detox, vou trazer exatamente a situação pela qual eu estou passando neste momento. É difícil, muito difícil. É preciso encarar para valer? É preciso encarar para valer. Às vezes a gente tenta e não consegue, às vezes a gente tenta e não consegue, não consegue. Porém, com a ajuda de pessoas que dominam o assunto, com a ajuda de uma mentora, de um guia, de alguém que tem domínio, que já viveu a experiência, que vive a experiência de habitar um corpo ideal, um corpo saudável e forte, que já tem mais de 12 anos, que é o meu caso, de experiência ajudando pessoas a chegar nesse mesmo objetivo, torna-se mais fácil, mais simples e mais rápido. E por que você pode ter prejuízo se não entrar para a mentoria Ânima? Ainda aumentar o teu sofrimento. Porque a cada dia que você não age para reverter essa ou essas doenças crônicas que estão te fazendo sofrer, que estão te causando sofrimento, você permite que ela continue crescendo dentro do teu corpo, que ela continue minando o potencial que o teu corpo tem de se regenerar, de reverter a doença, se você oferecer as condições que ele precisa. Então, quanto mais você espera, quanto mais você deixa, vou deixar para o ano que vem, porque está quase chegando o fim do ano, esse ano não dá mais. Imagine, um dia, uma semana, um mês, 2 meses, sabe quanto tempo? A doença ainda crescendo em você, porque ela está tendo todas as condições favoráveis a ela, e não o contrário. Então, esperar pode ser a pior escolha que você faz por você nesse momento, porque chega um momento em que o teu corpo perde esse potencial. Chega um momento em que o corpo da pessoa perde o potencial de reverter, que ele já não está mais capacitado, que ele já esgotou toda a sua capacidade. Nós vamos destruindo o potencial das nossas células. As pessoas que tendem a manter-se a longo prazo nessas escolhas e não entendem que basta ela própria se predispor a enfrentar, a implementar mudanças, ainda que pequenas, ainda que devagar. Porque nem sempre você consegue implementar mudanças grandiosas. Mas ainda que sejam pequenas e ainda que sejam devagar, um passo de cada vez, quanto mais você espera, mais difícil vai se tornando. Por isso que o quanto antes você aderir, entrar para a mentoria Ânima, o quanto antes você vai começar esse processo de reverter a doença ou as doenças que estejam crescendo dentro do seu corpo, com as quais você esteja convivendo e muitas vezes se acostuma também com a doença. Muitas pessoas se acostumam com a doença. Muitas pessoas pensam que não dá para reverter. Existe o caso daquelas pessoas em que a doença já cresceu demais e que o corpo, muitas vezes os órgãos, já perderam a capacidade de reverter. Eu sei disso porque eu trabalho com isso há mais de 12 anos. Eu conheço muitas pessoas e, lamentavelmente, algumas dessas pessoas que realmente não conseguiram, por alguma razão, mudar de verdade essas 3 questões nas suas vidas, como eu disse, sair do sedentarismo, mudar os hábitos alimentares e aprender a gerenciar suas emoções, elas acabaram perecendo. Acontece. Eu, lamentavelmente, tenho casos até recentes de pessoas muito próximas e que eu falo, eu não estou preparada para falar desses assuntos ainda, mas uma hora, quando a dor diminuir, eu possivelmente posso até trazer um pouco dessas histórias extremamente tristes, mas que acontece. Por quê? Simplesmente porque aquelas pessoas não compreenderam, elas não conseguiram, como eu digo, chegar no mindset, numa mentalidade, entender que dependia delas, porque nós temos uma cultura do remédio, de que o remédio vai resolver, como se o nosso corpo tivesse carência de remédio. Não, o corpo humano não tem carência de remédio, ele não foi feito de remédio. O corpo humano foi feito de natureza. O corpo humano, a nossa biologia é feita de natureza. Por isso, nós precisamos de minerais, de vitaminas, nós precisamos de proteínas. Carboidrato não é um nutriente essencial. As proteínas são, as vitaminas e minerais também são, carboidrato não é, um engano. E a gente, na nossa cultura, consome demais até, mas enfim, isso é hábito, não tem a ver com necessidade.
Não foi feito de medicamento, não há carência de medicamento. Os medicamentos, eles podem ajudar, são ferramentas que, a depender do momento da situação, eles podem ser úteis enquanto exatamente um alívio, mas eles não tratam a causa das questões. A causa das doenças crônicas, as não transmissíveis especialmente, são essas três, nenhuma além disso, nenhuma outra. Na mentoria Ânima, eu te acompanho durante 4 meses. São encontros em salas digitais, remotamente, ao vivo e individual. Só eu e você, uma vez por semana. Além desses encontros ao vivo, individual e semanal, que são 16 encontros, é a composição total da Ânima Mentoria, 16 encontros ao vivo, individual, só eu e você. Você ainda vai ter acesso ao meu WhatsApp para tirar dúvidas, fazer perguntas, enfim, para entrar em contato, para se colocar, para tirar suas dúvidas, para trazer qualquer situação que aconteça durante esse período, a qualquer tempo. E terá respostas diariamente. Nem sempre eu respondo imediatamente, mas todos os dias respondemos a todas as pessoas. Ao final de cada dia, todas as pessoas já receberam suas respostas para suas perguntas, para suas dúvidas, seja o que for, qual a situação que fez aquela pessoa se manifestar. É assim que funciona a mentoria Ânima. Então, não importa onde você esteja. Eu tenho acesso a você, você tem acesso a mim, porque isso acontece em salas digitais e remotamente. Ao vivo sim, eu e você. Além disso, a Ânima Mentoria, durante esses 4 meses, você já vai ter angariado conhecimento e ferramentas e vai ter implementado a ponto de já estar muito adiantado no teu processo de reverter a doença. Durante esses 4 meses eu já vou estar completamente curado, completamente... Não necessariamente. Algumas pessoas estão muito bem, outras estão caminhando, a depender do nível em que a pessoa esteja, do como a doença tem afetado o seu corpo, ela não vai estar ainda numa situação de, já estou com o corpo realmente saudável e forte. Ainda não, mas ela já vai ter caminhado uma boa parte já tem percorrido, vamos dizer assim, boa parte desse caminho. Já vai estar, como eu costumo dizer, caminhando a passos largos ao encontro desse corpo realmente saudável e forte. Já vai estar. Geralmente já mudou a energia, mudou a composição corporal, o peso, já mudou, alterou os exames, as taxas todas já se alteraram. Inclusive, se isso não acontecer, eu dou garantia total da Ânima, no sentido de que, se ao final dos 4 meses você implementou todos os conhecimentos e ferramentas que recebeu e não tiver essas alterações, não tiver nenhuma alteração nas suas taxas, nos seus exames, no seu peso quando se trata de obesidade, na sua energia, eu devolvo todo o teu investimento, integralmente. E a nossa amizade não muda em nada. Por que eu faço isso? Primeiro, eu nunca fiz, porque nunca precisou. Toda pessoa que implementa, ela tem resultado. Só não tem resultado quem não implementa. E aí, neste caso, não vale a garantia. Porque a garantia integral da Ânima, ela é válida para o caso de, se por desventura a pessoa realmente implementou. Ela registrou isso em filmes, em fotos, em diários, em relatórios, em planilhas, e ela foi fazendo tudo o que ela ia recebendo de mim. Todas as ferramentas, todo o conhecimento, ela foi tornando prática, ela foi tornando, como eu digo, verdade na vida dela, no dia a dia dela. E se chegar ao final de 4 meses, não teve nenhuma mudança, os exames estão iguais, o peso está igual, a energia está igual, nada. Olha, te confesso, isso nunca aconteceu. Eu, sinceramente, duvido que venha acontecer. Mas para garantir a você que você não corre nenhum risco ao entrar para a Ânima, eu dou exatamente essa garantia. Se acontecer com você, eu te devolvo o teu investimento integralmente, desde que você tenha todo esse material para comprovar que implementou. Por que eu faço isso? Exatamente para você entender que você não corre risco nenhum. Que basta você estar aberto para mudar, para implementar novos hábitos na tua vida, para usar esses conhecimentos e essas ferramentas que você vai receber como prática. Todos eles, pelo menos a maioria, para que você tenha um resultado. É por isso que eu dou essa garantia. E por ter o potencial de realmente te conduzir a reverter toda e qualquer doença crônica, e por ter
essa duração de 4 meses, por ser ao vivo, encontros semanais individuais comigo, porque você vai receber conhecimentos e ferramentas, todos embasados na ciência, testados e de eficácia comprovada, por alguém que conhece esse universo, que domina esses conhecimentos, que domina essas práticas. Você sabe, você que me conhece, você que me acompanha, sabe disso. Eu vivo isso. Eu habito um corpo forte, saudável, ideal para mim. O ideal que eu escolhi. Durante muito tempo, eu até dizia, e vou contar isso depois com mais calma, quando algum colega prescrevia os meus treinos, eu sempre gostei de fazer treinos de outros professores, não os meus. Quando eu tinha essa oportunidade, teve um colega que prescreveu os meus treinos por muito tempo, quando eu treinava musculação. A cada 2, 3 meses, quando ele ia mudar o meu treino, ele dizia: Maria Nilde, qual é o teu objetivo? Mudou? E eu dizia não. O nome dele é Giovanni. Eu dizia: não, G. Meu objetivo continua o mesmo, é me tornar cada vez mais forte e mais magra. Era esse o meu objetivo. Eu quero ser magra e forte, cada vez mais. E adivinha? Durante muito tempo, naquela época, inclusive, eu pesava 60 quilos. Hoje eu peso 55. E naquela época eu corria 5 quilômetros. Hoje eu peso 55, corro 10, 15 quilômetros, 12, 15, posso correr até 20. Nunca corri 20 logo de manhã, em jejum, mas posso, acredito que sim. 15 já, 12 facilmente, 10 tranquilamente. E na época eu corria 5. Diversas coisas, só estou dando exemplo. Não, e não corria em jejum, de jeito nenhum, não fazia nada em jejum. Sem comer, de jeito nenhum, eu tomava um belo café da manhã. Na verdade, eu treinava à tarde, porque eu trabalhava, abria a academia às 6 horas da manhã. Então, sim, eu me tornei mais saudável e mais forte, por quê? Porque eu fiz escolhas condizentes com isso. Eu tenho domínio dessas ferramentas e desse conhecimento que eu estou propondo na Anima Mentoria. É por isso que eu te garanto, é por isso que eu até te prometo devolver o teu investimento integralmente. Tenho conhecimento, tenho o privilégio de implementar esse conhecimento, essas ferramentas na minha vida e de já estar há mais de 12 anos ensinando pessoas a fazer o mesmo. E aquelas que fazem, aquelas que implementam, têm resultado. Eu tenho, inclusive, uma grande amiga que tem implementado, ela estava obesa, e ela não só tem implementado, como ela tem me dado a alegria de estar de todo domingo, menos esse que foi da eleição, acredito que por causa da eleição eu não fico cobrando, mas ela me manda a foto dela em uma corrida. Ela que estava, durante a pandemia, acabou angariando uma obesidade, ali ainda no meio da pandemia começou, se apresentou para mim numa situação bastante delicada, precisava perder bastante peso, estava em grande sofrimento em razão da obesidade e de uma série de outras coisas. E aí, a partir dali, ela começou a mudar. E claro que não foi fácil. Ela começou a implementar, e ela implementou e teve momentos de dificuldade, mas foi, e voltamos e continuamos o processo. E agora ela já está correndo de novo. Já tem uns 3 ou 4 domingos que todo domingo, do nada, eu recebo mensagens dela com foto. Ao final de alguma corrida, ela tira a foto e me manda, e aí conta da corrida. Isso é maravilhoso. Esse é só um exemplo que está acontecendo agora, tem diversos, tá? Diversos. Depois eu vou contar melhor essa história para você, porque essa aula já está se alongando demais, mas existem diversas pessoas, basta implementar. Na Anima é assim, o que eu vou te trazer são conhecimentos, com base na ciência, testados, comprovados, ferramentas utilizadas por mim, pelas minhas alunas, pelos meus alunos. Todos que implementam têm resultados incríveis. E por isso, por ter esse potencial de possibilitar que você reverta a doença, por ter o potencial de fazer algo por você que, lamentavelmente, quase ninguém conhece ou acredita, porque o que nós temos é uma cultura de que doença crônica não tem cura, e na verdade tem, porque do mesmo jeito que ela se desenvolve, é a mesma causa, ou seja, alimentos, exercícios e gerenciamento das emoções, a ausência disso, e a má alimentação, é o que vai causar a doença. Tão logo você implemente essas mudanças, isso vai reverter a doença, natural e automaticamente. Vai levar tempo? Vai levar algum tempo, do mesmo jeito que levou algum tempo para ela se desenvolver. Por ter todo esse potencial e porque saúde é o bem mais precioso da nossa vida e você sabe disso. Se tiver dúvida, basta você entrevistar, basta você procurar conversar com pessoas que estão com doenças graves, em situações de sofrimento terminal, internados em hospitais ou coisa do tipo, inclusive aquelas pessoas muito ricas que têm muito dinheiro, os bilionários e bilionárias. Se você perguntar como você se sente agora que você está
prestes a morrer, porque muito estado terminal é isso, tem muitas pessoas que estão em grande sofrimento, em hospitais por aí, e elas dizem o quê? Eu trocaria toda a minha fortuna para ter a minha saúde de volta. Todas as pessoas dizem a mesma coisa. Dizem, eu só queria ter de novo a oportunidade de ter saúde. Mas eu diria, eu acredito que essas pessoas que são bilionárias dizem que trocam uma fortuna, porque elas sabem que com saúde elas podem de novo angariar uma fortuna ainda maior. Elas podem. Tendo saúde, você pode o que você quiser. Sem saúde, você não pode nada. Com saúde, você pode qualquer coisa. Inclusive, se você foi bilionário e perdeu todo o seu dinheiro, fazer dinheiro de novo. Com saúde, sim. Sem saúde, não. O dinheiro não compra a saúde, mas a saúde faz o dinheiro. Então, é por ter todo esse potencial, por ter essa garantia ainda de que se você implementar e não tiver os resultados, nós te devolvemos todo o teu investimento, é que a mentoria Ânima poderia custar 20, 30, 40 e até 50 mil reais. Mas não, é muito menor do que isso. O valor da mentoria Ânima é insignificante diante do benefício que ela te oferece. Basta você investir R$ 4.997, que você já pode, é esse o valor para você entrar para a mentoria Ânima. Apenas com R$ 4.997, você vai ter a oportunidade de ter o meu acompanhamento por 4 meses, encontros semanais, ao vivo, acesso ao meu WhatsApp e a oportunidade de reverter 1, 2, 3, 4, seja quantas doenças crônicas você esteja enfrentando, a partir de implementar esses conhecimentos e essas ferramentas. Para fazer a tua adesão, se você está pronto, se você não aguenta mais o sofrimento, se você quer sair desse sofrimento agora, quer começar agora a tua mudança, clica no link da minha bio no Instagram, em seguida no botão Ânima Mentoria, preenche a aplicação, responde a aplicação e nós vamos entrar em contato com você. E você que está aqui no YouTube, também na descrição desse vídeo tem um link. Clica nesse link e aplica para a Ânima Mentoria. E se prepara para dar adeus definitivamente ao sofrimento e começar a tornar o teu corpo o lugar ideal para você habitar e começar a alterar a tua biologia, tornando o teu corpo realmente saudável e forte, que é o que você vai conquistar tão logo você entre para a mentoria Ânima, tão logo você comece a implementar os conhecimentos e ferramentas que você vai receber, tão logo você comece a ter acesso, passe a ter acesso ao meu guia, a mim como tua guia nesse processo de construção da saúde. Eu encerro essa aula longa por aqui. Te espero amanhã de novo às 8 horas, aqui no Instagram e também no YouTube. Até lá!